Em 2010, um agente do Serviço Secreto britânico foi encontrado morto dentro de uma bolsa, trancada por fora no próprio apartamento. A polícia afirmou que não havia sinais de violência. O governo descartou o assassinato. O problema é que ninguém conseguiu explicar como aquilo era fisicamente possível. Gareth Williams nasceu em 1978 no país de Gales, na pequena região de Anglesey. Desde muito cedo ficou claro que ele não era um aluno comum. Ainda adolescente, já cursava matemática em nível universitário, enquanto frequentava o ensino médio. Aos 17 anos, ele se formou com distinção. A matemática não era apenas uma habilidade, era o eixo da vida dele. Depois do doutorado, Gareth ingressou em 2001 no DCHQ, a agência britânica responsável por inteligência de sinais e criptografia. Seu trabalho não era de campo nem político, era técnico, silencioso, análise de códigos, sistemas complexos, problemas que exigiam precisão absoluta. Durante quase uma década, levou uma vida discreta. Morava em Cheltenham, alugando um quarto. Era descrito como extremamente reservado, pouco sociável, mas consistente. Um ciclista entusiasta, alguém que passava longos períodos sozinho, não por isolamento, mas por escolha. Em 2009, sua carreira entrou em uma nova fase. Gerolf foi cedido ao Serviço Secreto da Inteligência, o MI6, e transferido para Londres. Era um movimento significativo do ambiente técnico do DCHQ para um núcleo mais sensível da inteligência britânica. Nesse período, passou a trabalhar em cooperação com outras agências, incluindo a NSA e o FBI. Segundo fontes públicas britânicas, parte do seu trabalho envolvia temas ligados à Rússia e a fluxos internacionais de crimes financeiros. Detalhes nunca foram tornados públicos. Apesar da promoção implícita, Gareth não parecia confortável em Londres. Meses antes de morrer, pediu formalmente para retornar ao DCHQ. Pessoas próximas relataram que ele não se adaptou à cultura do MI6. O ambiente competitivo, a vida social forçada, o consumo de álcool após o trabalho, ele queria voltar ao campo, à rotina anterior. O retorno estava marcado para setembro de 2010. Em agosto daquele ano, Gerolf estava de férias anuais. Nada indicava ruptura, crise pessoal ou tentativa de desaparecer. Ele tinha planos definidos, uma data de retorno e uma trajetória em andamento dentro do próprio sistema que o empregava. E então, o contato cessou. O último registro de contato de Gareth Williams aconteceu no início de agosto de 2010, poucos dias depois de ele entrar oficialmente em férias. Não houve mensagens de despedida, nem relatos de conflito, nem comportamento fora do padrão. O silêncio, a princípio, não parecia alarmante. Gerolf era conhecido por se isolar durante períodos de descanso. Passava dias caminhando, pedalando, sem contato frequente com colegas ou familiares. Mas os dias passaram. Na segunda semana de agosto, colegas do MI6 começaram a estranhar a ausência prolongada. Gerolf não atendia ligações, nem respondia e-mails e não aparecia no trabalho, algo incomum mesmo para alguém reservado como ele. A preocupação, no entanto, não se converteu imediatamente em ação. Durante vários dias, o Serviço Secreto Britânico não acionou a polícia nem solicitou uma verificação formal de bem-estar. Internamente, tratava-se o caso como um possível afastamento voluntário, ainda dentro do período de férias. Esse atraso seria decisivo. Somente em 23 de agosto de 2010, quase 2 semanas após o último contato confirmado, o MI6 solicitou oficialmente que a Polícia Metropolitana de Londres fosse até o endereço de Gareth, em Pimlico, um bairro central de Londres. O pedido era simples, uma checagem de rotina. Nenhuma menção a risco, nenhuma menção à ameaça, nenhuma indicação de emergência. Os policiais não sabiam que estavam prestes a entrar em uma das cenas mais estranhas
já registradas na história recente da inteligência britânica. Na tarde de segunda-feira, 23 de agosto de 2010, a Polícia Metropolitana de Londres realizou uma verificação de bem-estar no apartamento de Gareth Williams após solicitação formal do MI6. O endereço era o número 36 da rua Alderney, em Pimlico, um apartamento no último andar do prédio. Os policiais entraram no imóvel por volta das 16h48. Não havia sinais de arrombamento na porta, nem indícios imediatos de invasão. Ao acessar o banheiro privativo do quarto principal, os agentes encontraram uma bolsa esportiva vermelha colocada dentro da banheira. A bolsa estava fechada com um cadeado pelo lado de fora. Dentro dela estavam os restos mortais nus de Gareth Williams, já em estado avançado de decomposição. A chave do cadeado foi encontrada dentro da própria bolsa sob o corpo. Após a abertura da bolsa e a confirmação do óbito, o apartamento foi oficialmente declarado cena de crime e isolado para investigação. Nenhuma outra pessoa estava presente no local. A verificação de bem-estar terminava ali. A investigação criminal começava naquele ponto. Nos dias seguintes à descoberta do corpo, a perícia iniciou a análise forense do apartamento e da cena onde Gareth Williams foi encontrado. O exame inicial trouxe um conjunto de dados objetivos e profundamente desconcertantes. Não havia sinais de luta, o corpo não apresentava ferimentos compatíveis com agressão física, nenhum osso quebrado, nenhuma marca de contenção violenta. Exames toxicológicos não identificaram álcool nem drogas recreativas comuns no organismo de Gareth. O apartamento não mostrava sinais de arrombamento, portas e janelas estavam intactas. Nada indicava entrada forçada. Um detalhe chamou a atenção desde o início. O aquecimento do apartamento estava ligado, apesar de ser pleno verão em Londres, o que pode ter acelerado a decomposição do corpo. Mas o ponto mais crítico surgiu na análise das superfícies centrais da cena. A perícia não encontrou impressões digitais identificáveis no cadeado da bolsa, na chave do cadeado, nem na borda da banheira, nem da própria vítima, nem de terceiros. Do ponto de vista papiloscópico, os objetos essenciais do caso estavam, na prática, limpos, e esses achados não aplicavam a causa da morte, mas estabeleciam algo igualmente importante. Os dados físicos conhecidos não conseguiram explicar como Gareth Williams teria entrado naquela bolsa e se trancado sozinho. Pouco depois do início formal da investigação, a morte de Gareth Williams deixou de ser tratada como um caso policial comum, dada a natureza do trabalho que ele desempenhava. Altos representantes do Serviço Secreto da Inteligência Britânico, o MI6, reuniram-se com a Polícia Metropolitana para definir como a investigação seria conduzida e quem teria autoridade sobre ela. O ponto central dessas reuniões não era a cena do crime, era o cargo de Gareth. Gareth havia sido recentemente qualificado para destacamento operacional e, durante seu período em Londres, trabalhou em cooperação com outras agências de inteligência, incluindo a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o FBI. Rapidamente surgiu uma preocupação formal. Detalhes sobre o trabalho de Gareth não poderiam se tornar públicos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos solicitou que informações relacionadas a operações conjuntas não fossem reveladas no inquérito britânico. Em resposta, o então secretário de Relações Exteriores, William Hague, assinou um certificado de imunidade de interesse público, autorizando a exclusão de partes relevantes do trabalho de Gareth dos autos oficiais. Na prática, isso significava que certos elementos de contexto profissional da vítima estavam fora do alcance da investigação aberta. Embora a Polícia Metropolitana tenha classificado a morte como suspeita e inexplicável, a apuração passou a operar sob limites institucionais claros. O FBI, paralelamente, conduziu sua própria investigação, cujos resultados nunca foram tornados públicos. A partir desse ponto, o caso de Gareth Williams
já não era apenas uma tentativa de explicar uma morte fisicamente improvável. Era uma investigação cercada por sigilo, restrições formais e interesses de Estado, fatores que moldariam tudo o que viria a seguir. Meses após a morte de Gareth Williams, enquanto a investigação oficial seguia sob sigilo, um novo elemento passou a dominar o debate público, não por meio de comunicados oficiais, mas por vazamentos. Em dezembro de 2010, a polícia tornou público que Gareth havia acessado de forma ocasional sites de bondage, permanecendo neles entre 30 minutos e 1 hora. Ao mesmo tempo, foi revelado que seu guarda-roupa incluía cerca de 25 mil libras em roupas femininas consideradas de alta qualidade. As informações ganharam enorme repercussão midiática. Rapidamente, a narrativa em torno do caso começou a mudar. O foco deixou de ser como um agente foi encontrado morto dentro de uma bolsa trancada e passou a agir em torno da vida privada da vítima. A senhoria do quarto de Gareth alugava em Cheltenham afirmou que anos antes havia encontrado ele pedindo ajuda com as mãos amarradas à cama. Segundo o próprio Gareth, tratava-se de uma situação sexual da qual ele tentava se libertar. O episódio foi interpretado, à época, como consensual e não como uma tentativa de fuga. Esses elementos passaram a ser apresentados como possíveis chaves explicativas para a morte, apesar de não responderem a nenhuma das questões físicas centrais do caso. Nenhuma dessas afirmações explicava a ausência de impressões digitais, a impossibilidade técnica do autotrancamento ou a presença de uma bolsa fechada por fora com a chave no interior. Ainda assim, a narrativa pública havia sido deslocada. Enquanto dados institucionais permaneciam sob sigilo, o debate passou a girar em torno de comportamento, intimidade e especulação, um contraste que se tornaria central dos desdobramentos seguintes. Em março de 2012, quase 2 anos após a morte de Gareth Williams, o caso chegou ao seu ponto mais decisivo. O inquérito conduzido pela legista Fiona Wilcox, diferente da investigação policial inicial, o inquérito tinha um objetivo claro: estabelecer o que era possível afirmar com base nas evidências, mesmo que isso contrariasse versões institucionais anteriores. A conclusão foi direta. A morte de Gareth Williams foi considerada não natural e provavelmente medida por crime. A legista afirmou estar convencida de que, com base na preponderância das probabilidades, Gareth foi morto ilegalmente. O ponto central do veredito foi a impossibilidade física do cenário apresentado até então. Especialistas ouvidos no inquérito testaram malas semelhantes àquela em que Gareth foi encontrado. Após centenas de tentativas, nenhuma delas conseguiu se trancar sozinho dentro de uma bolsa daquele tipo. Um dos peritos admitiu apenas uma possibilidade mínima e teórica, não uma explicação plausível. O inquérito concluiu que Gareth provavelmente estava vivo quando foi colocado dentro da bolsa e que morreu pouco depois, possivelmente por hipercapnia, níveis elevados de dióxido de carbono ou por um veneno de ação rápida. A hipótese de suicídio foi formalmente descartada. Também foram rejeitadas explicações baseadas em fetiche, bondage, travestismo ou atividade autoerótica. A legista afirmou que as visitas ocasionais a sites de bondage não indicavam interesse ativo ou obsessivo e criticou vazamentos desse tipo como possíveis tentativas de desviar a atenção da investigação. O relatório foi igualmente duro com as instituições. O MI6 foi criticado por não ter comunicado o desaparecimento de Gareth por 7 dias, atraso que teria causado sofrimento adicional à família e comprometido a coleta de provas forenses. A Polícia Metropolitana também foi alvo de críticas, especialmente o Comando Antiterrorismo, por falhas na preservação da cena e por não ter tratado formalmente agentes do serviço secreto como possíveis linhas legítimas de investigação. O inquérito estabelecia de forma inédita
uma posição oficial incômoda. O Estado britânico reconhecia que havia fortes indícios de envolvimento de terceiros, mas não apontava responsáveis. Era a primeira vez que uma instância oficial dizia, em termos claros, aquilo não foi um acidente comum e não foi explicado. A conclusão do inquérito do legista obrigou o Estado a reagir. Diante de um veredito que apontava para a morte ilegal e envolvimento de terceiros, a Polícia Metropolitana abriu uma nova investigação que se estenderia por mais de um ano. Dessa vez, segundo a própria polícia, houve um nível de acesso ao MI6 considerado sem precedentes. Agentes em atividades foram ouvidos, documentos foram revisados e linhas antes sensíveis passaram a ser formalmente examinadas. A expectativa era clara: ou a nova investigação encontraria evidências que sustentassem o veredito do legista, ou produziria uma explicação alternativa capaz de substituí-lo. Ao final do processo, nenhuma das duas coisas aconteceu. Não surgiram novas provas forenses, nenhum suspeito foi identificado, nenhuma cadeia de eventos verificável foi estabelecida. Ainda assim, em 2013 a 2014, a Polícia Metropolitana anunciou sua conclusão final. Segundo os investigadores, o cenário mais provável era que Gareth Williams tivesse morrido sozinho em seu apartamento após ter se trancado acidentalmente dentro da bolsa. A declaração não apresentava novos dados técnicos capazes de resolver os impasses apontados pelo inquérito de 2012. Limitava-se a reavaliar as mesmas evidências sob uma leitura mais conservadora. Na prática, a conclusão do legista não foi formalmente anulada, mas foi esvaziada. O caso passou a existir em um estado ambíguo, um veredito judicial apontando para crime e uma conclusão policial sugerindo acidente, sem que o elemento central, a impossibilidade física do autotrancamento, fosse resolvida. O processo se encerrava sem acusação, sem responsáveis e sem explicação conclusiva. Institucionalmente, o caso estava fechado. Factualmente, permanecia aberto. Mesmo após o encerramento oficial da investigação policial, o caso de Gareth Williams não desapareceu. Em 2015, surgiram novas alegações vindas de fora do aparato institucional britânico. Boris Karpitkov, ex-agente da KGB que havia desertado da Rússia e vivia no Reino Unido, afirmou publicamente que fontes ligadas à inteligência russa indicavam o Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo, a SRV, como responsável pela morte de Gareth. Segundo Boris, Gareth Williams teria sido alvo de uma tentativa de chantagem para atuar como agente duplo. Ao recusar e alegar conhecer a identidade de um espião russo infiltrado no GCHQ, teria se tornado um risco inaceitável. A suposta causa da morte envolveria um veneno de difícil detecção. As alegações nunca foram comprovadas. Nenhuma evidência material foi apresentada. As autoridades britânicas não confirmaram nem incorporaram essas declarações à investigação. Ainda assim, elas reforçaram uma percepção já existente. O trabalho de Gareth possuía implicações internacionais sensíveis. No mesmo período, o caso inspirou a minissérie London Spy, exibida pela BBC, que retratava a morte de um agente do MI6 encontrado dentro de um compartimento trancado. Embora apresentada como ficção, a série reacendeu o interesse público e consolidou o caso no imaginário coletivo. Anos depois, novas revisões foram conduzidas. Entre 2021 e 2024, relatórios forenses independentes foram entregues à Polícia Metropolitana, levando a uma reavaliação adicional das provas. O resultado foi o mesmo. Nenhuma nova evidência de DNA, nenhuma confirmação de presença de terceiros, nenhuma explicação alternativa para o mecanismo da morte. O núcleo do caso permanecia intacto.
O caso de Gareth Williams termina onde começou, em uma contradição insolúvel. Um agente de inteligência altamente qualificado foi encontrado morto dentro de uma bolsa trancada por fora, com a chave no interior. A perícia não encontrou ferimentos, drogas ou sinais de luta. Especialistas afirmaram que o autotrancamento era, na prática, impossível. O inquérito oficial concluiu que a morte foi não natural e provavelmente mediada por crime. Ainda assim, nenhuma pessoa foi responsabilizada. Nenhuma explicação técnica resolveu o como, e o Estado, ao final, recuou para a hipótese de um acidente improvável. O que permanece não é uma teoria conspiratória, é um vazio explicativo entre o que é fisicamente possível e o que foi oficialmente aceito. Existe uma distância que nunca foi preenchida, e essa é a pergunta que segue sem resposta. Como um homem pode morrer daquela forma? E por que, mesmo após anos de investigações, o próprio Estado nunca conseguiu explicar isso de forma convincente? O caso foi encerrado nos arquivos, mas não foi encerrado nos fatos.